Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Aurélio Neves, eu sou médico ortopedista, especialista em por causa do lançamento do Instituto da Mobilidade, que vai acontecer agora no dia 2 de junho, aqui no Hospital Moriá, né? E por conta desse lançamento, a gente vai falar hoje, principalmente, sobre artrose, que é um dos problemas extremamente prevalentes, extremamente comuns na população do mundo todo, e no Brasil não é diferente. Principalmente porque isso tem uma relação muito grande com o envelhecimento, que é um processo que está acontecendo no mundo todo, no Brasil também. As pessoas estão vivendo cada vez mais e mais do que isso, elas estão vivendo cada vez melhor, com mais qualidade de vida, querendo fazer mais coisa, ter mais atividade. Então, a artrose é um problema cada vez mais presente. Para você ter ideia, o Ministério da Saúde estima hoje que cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil convivam com algum grau de artrose, né? Então, a ideia desse bate-papo, impulsionado pelo lançamento do Instituto, é falar um pouco sobre esses temas. E a gente conta hoje com alguns especialistas que vão estar contribuindo com a gente, não só nessa live, mas também vão estar coordenando junto comigo o Instituto da Mobilidade aqui no Hospital Moriá. O Dr. José Carlos Garcia Júnior, o Dr. Marco Demange e o Dr. Paulo Musi também. Esse é o time que vai estar aqui cuidando de patologias, problemas relacionados a questões ortopédicas e imitação. Eu vou convidar o Dr. José Carlos e o Dr. Marco Demange para se apresentar e depois a gente vai começar a bater esse papo aí sobre o assunto, tema dessa live hoje. José Carlos, fica à vontade. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer aí a todos, ao Hospital Moriá, pelo convite e por estar fazendo esse Instituto da Mobilidade, que eu acho que é muito importante, né? Realmente é um marco aí para a gente quanto ao tratamento da osteoartrose. É muito bom estar compartilhando esse momento aí com o Dr. Marco Aurélio, que é o nosso campeão das próteses de quadril, o Dr. Marco Demange. Só eu que não sou Marco aqui. Mas vamos deixar nosso marco para todos, o Dr. Marco Demange, que é nosso campeão do joelho, e eu espero que nós possamos esclarecer e ver as dificuldades aí, conversar sobre um pouco de artrose. Bom, boa noite a todo mundo, muito obrigado pelo convite de poder dividir aqui o espaço com vocês e estarmos todos juntos aqui no pré-lançamento do Instituto da Mobilidade. Queria deixar aqui um agradecimento nosso público ao Hospital Moriá por apoiar a iniciativa. Aliás, que nesse momento, mobilidade é um dos assuntos mais importantes, né? A gente sabe que na década anterior, algumas sociedades, como a Sociedade Americana de Ortopedia, declarou, assim como o Sistema de Saúde americano declarou como a década da mobilidade, a década passada. Então, a gente entende que isso vai ser muito interessante nesse caminho que todos esses anos para frente virão, como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Ótimo. Bom, toda vez que nós nos juntamos aí, sempre tem muito assunto, né? Nunca falta assunto para bater papo, mas o enfoque hoje, lógico, é resolver algumas das questões sobre o assunto, sobre a artrose. Boa parte delas a gente já recebeu ao longo desses dias, né? Através das nossas redes sociais, também do site, mas você fica à vontade também para mandar qualquer questão, em qualquer momento a gente vai fazer o possível para responder todas essas questões, né? Começando aqui, uma pergunta muito interessante, que eu vou até já destinar para o Dr. Demange. Tenho artrite reumatoide, tenho mais possibilidade de vir a precisar de uma prótese, tipo de quadril, de joelho? O que você conta para a gente da artrite reumatoide, Demange? Essa pergunta é excelente, né? Porque é uma super verdade. Então, a gente conta uma parte que a resposta para ela é sim, então ela já precisa saber que tem, porque a artrite reumatoide é uma doença que o próprio corpo acaba atacando a própria articulação. Então, é como se, ao longo dos anos, o próprio organismo fosse lá e fosse machucando a articulação do ombro, do quadril, do joelho,
e com isso gastasse mais rápido. Então, agora, tem algumas notícias muito boas, notícias excelentes para quem tem artrite reumatoide. Primeira, cada vez mais a gente consegue, o mundo consegue fazer um diagnóstico mais cedo da artrite reumatoide. E os remédios melhoraram demais. Existem alguns remédios que chamam imunobiológicos que controlam esse sistema imune da pessoa que está atacando a própria articulação, esfriando esse processo. Então, antes um corpo que ficava se auto-agredindo o tempo inteiro, destruindo ou estragando a cartilagem, causando artrose, hoje faz isso de uma maneira muito menor. Então, os remédios são melhores e a chance de precisar dessa prótese fica muito mais longa. E a outra coisa, que é uma outra notícia excelente, é que há uma melhoria na qualidade das próteses. Então, mesmo pacientes que têm artrite reumatoide, precisam fazer próteses, às vezes, com uma idade mais jovem, tem hoje próteses com durabilidades muito maiores. Então, também tem a notícia de que, em havendo a necessidade, ela vai cada vez mais ter uma prótese melhor. Legal. Realmente no quadril e no joelho a gente vê bastante, né, paciente com artrite reumatoide. Mas e no ombro, Zé Carlos, também é comum para você problemas relacionados a esse tipo de doença inflamatória? Como o Demange falou, uma coisa interessante é que era mais comum. E atualmente está tendo um declínio nesses pacientes exatamente por causa desses imunobiológicos que vieram suprir essa falta que a gente tinha no tratamento clínico. Eu acho importante que também o Demange falou do desenvolvimento. As próteses de quadril, a prótese de quadril foi considerada uma das cirurgias mais eficazes da história, a mais eficaz da história, com o melhor índice de resultados. A prótese de joelho, que antigamente a gente tinha alguns pacientes que tinham um pouquinho de restrição, também hoje ela é muito mais simples e muito melhor de reabilitação. E a artroplastia de ombro também, que antigamente as pessoas falavam que perdiam o movimento, tudo, a gente tem conseguido ganhar mais movimento ultimamente. Eu acho que essa evolução da artroplastia e a evolução dos imunobiológicos tem sido um fator decisivo na artrite reumatoide, e no ombro realmente diminuiu demais esse tipo de paciente. Legal. Bom, tem outra pergunta aqui que eu estava lendo, mas que é para mim mesmo. Tenho muita dor no quadril. Até que ponto eu posso só tratar com fisioterapia? E quando eu fico sabendo que eu preciso de uma prótese de quadril? Eu vou responder essa pergunta, mas eu acho que é um princípio que vale para qualquer articulação, né? As pessoas têm a ideia ou a percepção de que é o médico que vai olhar um exame e falar assim, olha, realmente você está muito ruim hoje. Então chegou o momento de você fazer a cirurgia. E o que a gente vê na prática é o seguinte, tem muita gente convivendo com artrose, convivendo com limitação, que não consegue encontrar uma outra solução. Então, a realidade é que o momento da decisão pela cirurgia é o momento do paciente. É o paciente que vai realmente entender que ele esgotou todas as possibilidades na tentativa de fazer tratamentos, de melhorar sua dor, de melhorar sua limitação, e não conseguiu. Então, quando esse momento chegar, provavelmente é o momento que você vai precisar de fazer uma prótese no quadril. Acredito que no joelho e no ombro não seja muito diferente, né? Eu posso complementar uma coisa que você falou? Que essa pergunta é muito boa mesmo, né? Quando eu devo fazer, e acho que sua resposta foi perfeita, é quando o paciente já esgotou as outras possibilidades. Mas é importante que esse esgotar as outras possibilidades, ele tenha algumas coisas em mente. A primeira ter mantido um padrão de qualidade de vida. E qualidade de vida no mundo não é terminar quase que numa cadeira de roda, quase num andador, mas sim qualidade de vida de verdade. Poder visitar os netos, brincar, levar a família para passear, ir para um lugar e para o outro, porque implica, inclusive, né, em manter um estilo de vida saudável. Cada vez mais hoje, a gente vai conversar isso muito na sexta-feira também, a gente sabe que o estilo de vida saudável, a atividade física é fundamental. O convívio pessoal é fundamental. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que uma das maneiras de mais preservar a longevidade é conseguir se relacionar com as outras pessoas, ter uma vida social. Então, essa é a primeira. A segunda coisa que eu acho que tem que ser importante quando fazer é de não perder uma janela de oportunidade da saúde. Porque, às vezes, a pessoa ela vai se segurando
e ela está aí com, sei lá, 70 e poucos, depois 78, depois 80 e pouco, e existe uma janela de oportunidade da saúde para a recuperação, para a cirurgia ser melhor. Então, até eu falo isso muito com os meus pacientes. Se o paciente está ali muito próximo do momento de precisar fazer, já bastante limitado, com 77 anos, eu não sei se tem sentido para ele esperar estar com 80. Isso é uma coisa importante da pessoa perceber. E uma última, que eu acho que aí o ombro influencia um pouquinho mais, o joelho influencia mais, no quadril influencia, mas talvez um pouco menos do que no joelho, é não deixar a articulação se estragar a ponto da gente não poder fazer uma prótese de um jeito normal. As próteses que dão os melhores resultados são as boas próteses que são feitas para um desgaste convencional. Se o sujeito, por exemplo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tem um problema no joelho, que o joelho começa a ficar muito instável, muito bambo, começa a ficar muito desviado, ele fica com 10, 15, 20 graus. Entendam alguns graus aí, para a gente imaginar o ponteiro do relógio, o joelho normalmente está marcando às 6 horas ali, ou seja, retinho, meio-dia, 6. Se ele estiver parecendo que ele está marcando 5, 4 da tarde, ou para o outro lado, ele está desviado ao ponto que começa a atrapalhar a cirurgia. Ou se ele, por exemplo, não estica todo, ele dobra e quando deita na cama, fica uns 4 dedos por baixo do joelho que ele não consegue esticar. Tudo isso vai atrapalhar um pouco o resultado da cirurgia. E aí, não necessariamente suportar essa alteração e ir levando o máximo é o ideal, porque você pode perder a oportunidade, uma janela de oportunidade de ter o melhor resultado. Zé, como é que é no ombro isso? No ombro também, eu acho que as pessoas elas vão se acomodando, né, com uma situação, elas vão perdendo o movimento e elas ficam com medo, às vezes, de operar. E esse medo também vem de uma coisa passada, que eu acho que antigamente se tinha muito medo por causa de problemas anestésicos, por causa de problemas de infecção, e hoje em dia a gente já tem um controle muito mais rígido disso. O que eu estava falando aqui, que a gente tem uma equipe anestésica que ela é super bem orientada, trabalhando conosco. A gente tem os cuidados no pré-operatório, com cuidado com bactéria específica, o uso de escafandro, o uso de uma série de coisas que faz com que o paciente tenha mais segurança. Eu acho que tem muito ainda na cabeça, principalmente do idoso, você ter um medo da cirurgia, do procedimento, do que vai acontecer no pós, o como que é esse pós. E, na verdade, hoje em dia, as próteses estão evoluindo cada vez mais. As próteses de ombro, antigamente, todo mundo colocava e ficava com o ombro ruim. Hoje em dia, coloca uma prótese e você volta a ter movimento, você volta a ter a sua atividade. Os pacientes nossos, eles vão para a academia, eles vão ter a vida deles, como a gente falou, vão ver a família, vão passear. Então, é isso que nós queremos desmistificar. É tirar o paciente daquela zona de conforto, que não é de conforto, mas zona de desconforto, onde ele fica se adaptando a sua vida para conseguir fazer as coisas, para ter o seu dia a dia, para trazer ele de volta para a vida de verdade. Excelente. Essa pergunta é tão boa que mereceu uma mega resposta, né? E para resumir, é basicamente isso. A cirurgia é muito segura, hoje a gente tem muito recurso bom. O momento ideal é o momento que o paciente está ruim, que você percebe que não está legal, mas não pode ser tão ruim que afete tanto a sua vida e nem tão ruim que dificulte o trabalho para a gente como médico do lado de cá. Doutor José Carlos, a lesão no manguito rotador precisa ser operada? Outra pergunta já ligada a essa. Meu esposo operou o ombro e carregou o peso no pós-operatório. E agora está com dor e limitação do movimento. Deve ter brigado com ele, né? Precisa operar de novo? Olha, a segunda pergunta, assim, talvez precise, vai depender aí de como ficou, se teve uma relesão, isso eu acho que é importante a gente pontuar. Cada caso é um caso e a gente não consegue, sem mais dados, dar essa resposta. O manguito rotador, ele precisa ser operado? Sim, ele precisa ser operado. Geralmente é uma lesão de pacientes que a gente até uns 65, 70 anos tende a operar de uma forma e acima de 70 de outra forma. A lesão crônica do manguito com uma retração grande faz às vezes com que ele seja inoperável, como a gente fala, ou seja, ele é inoperável para você reconstruir. Mas hoje em dia nós temos a artroplastia reversa, que é a prótese reversa, né? Que ela muda a anatomia do ombro e faz com que a artropatia do manguito, ou seja, a lesão do manguito irreparável, ela possa
ser deixada de lado porque o ombro passa a usar o deltoide ao invés do resto do manguito. Então você muda todo o mecanismo, muda toda a parte biomecânica do ombro e consegue ter um resultado excelente de movimento, mesmo sem ter o manguito. Então, as respostas são sim, o manguito ele deve ser operado enquanto ele pode ser operado, enquanto o paciente tem condições, e se o manguito não tem mais condições, a artroplastia reversa pode ser uma solução também para esse paciente. Legal. Uma outra pergunta aqui. Tem um filho com 15 anos com granuloma de células gigantes bilateral. A pergunta é da Ana, né? Ela quer saber, na verdade, como marcar uma consulta. O que a gente sugere para você é entrar em contato com os canais do hospital. Talvez o mais fácil seja o site do hospital, www.moriá.com.br, e aí você vai ter a informação que você precisa para agendar essa avaliação, para a gente entender melhor o problema do seu filho. Tá bom? Aqui outra pergunta, Dr. Demange. Tive uma fratura no planalto tibial, né, que ele vai explicar para vocês aí que não sabem, que é o osso aqui perto do joelho. Foi feito um procedimento cirúrgico e colocado placas e parafusos. Quais os cuidados que eu devo ter? Aproveita. Essa pergunta é ótima e vai nos ajudar, inclusive, a mostrar um pouco, né? O joelho, quando a gente tira o músculo, tira tudo, ele é como se fosse um osso principal aqui na coxa, que é o fêmur. O osso da frente é a patela, que é onde está ligado no músculo, faz dobrar e esticar. A gente tem dois ossos na perna, a tíbia, que é o maior, e a fíbula, que é esse menorzinho. A gente chama de planalto tibial essa área de cá, igual um planalto de uma montanha, uma planície ou um planalto. E esse planalto aqui é onde tem os meniscos apoiados dentro dele. E essa área ela é lisa. Ela tem que ser lisa e tem uma cartilagem que vai correr junto com o fêmur e aí ele mexe, dobra e não raspa. Se a pessoa tiver uma fratura de um planalto tibial e por acaso ele deixou de ficar liso e ficou irregular depois dessa fratura, ou porque a batida na hora da fratura foi tão forte que machucou a cartilagem e ela começou a se desfazer com o passar dos anos, essa pessoa passa a ter uma artrose, um desgaste. Então essa artrose ela pode vir porque alguém rompeu um ligamento e ficou com o joelho meio solto, porque tirou o menisco e por isso ficou com menos acolchoado no joelho, porque bateu e fez um furo na cartilagem, porque teve machucados e infecções, ou porque quebrou o joelho, com uma fratura do planalto, e ele ficou irregular. Qual o cuidado que a pessoa tem que ter? Ele é um cuidado de preservar o joelho de acordo com como tiver ficado esse planalto tibial. Se ele ficou perfeito, liso, depois de vários anos com cartilagem normal, os cuidados são muito semelhantes a uma pessoa que tem um joelho que nunca quebrou. Se ele ficou irregular, quanto mais irregular, menos impacto essa pessoa deve fazer no joelho. Eu sugiro que diminua esse tipo de impacto, se for o caso. Eventualmente manter o peso do corpo em ordem, evitar sobrecargas bruscas, por exemplo, num jogo de futebol, num pular corda, num correr. Evitar sobrecargas repetidas por muito tempo, por exemplo, correr uma maratona, correr uma longa distância. E a depender de quão irregular esteja o joelho, existem técnicas de tratar, como por exemplo, uma suplementação ao líquido que lubrifica o joelho, que é o líquido sinovial. Existe um produto que chama ácido hialurônico, que permite lubrificar melhor. Mas então, especificamente para você que fez a pergunta, eu acho que vale a pena avaliar como ficou sua articulação, se ela ficou igual como se nunca tivesse quebrado ou irregular, e tomar os cuidados devidos a partir daí. Ótimo. E essa pergunta até me trouxe aqui uma outra que já tinha sido feita, que é o seguinte: toda artrose é um caso cirúrgico? A gente tem falado tanto de cirurgia, de prótese, né? E pode dar essa percepção para as pessoas, né? É óbvio que a cirurgia é sempre o último recurso. A gente usa a cirurgia para os casos muito desgastados. Mas eu queria perguntar para o Dr. José Carlos: toda artrose é um caso cirúrgico? Nem toda artrose é um caso cirúrgico. A gente pega hoje uma coisa bem interessante quanto à mobilidade, a perda de mobilidade até no jovem. E no jovem faz uma atividade física regular. Essa perda de mobilidade pode levar a uma artrose, a um desbalanço mecânico. E a gente
pode controlar isso daí com, às vezes, com alongamentos, com ácido hialurônico, com uma série de tomadas de decisão, como o alongamento mais correto. No ombro, o ombro é uma articulação diferente, por exemplo, do joelho. O joelho ele depende mais da parte ligamentar e menos da parte muscular. O ombro é uma articulação mais solta, ele depende muito da musculatura. O que eu vejo é que você tem um desbalanço mecânico, às vezes, ou um desbalanço muscular, que faz com que o jovem, muitas vezes, que faz o exercício de uma forma irregular e tem também uma retração capsular ou uma retração muscular, possa desenvolver artrose precocemente. E, principalmente nesses casos, eu acho que a gente tem que postergar aí a cirurgia o máximo que a gente consegue. Então, existem vários tratamentos conservadores, né, que vão desde a fisio, reabilitação, orientação na academia, rebalanceamento muscular, até os medicamentosos aí que o Demange já falou, do ácido hialurônico, aí que tem condroitina e glicosamina, que podem melhorar a dor, não tem tanta ação sobre a artrose, mas melhoram a dor. Então a gente tem várias armas aí antes de pensar na cirurgia. Ó, Demange, olha só essa aqui. Vi na reportagem um paciente andando logo depois de botar a prótese, ainda no hospital. Isso não é perigoso? Pois a prótese tem que se adaptar ao corpo. Fala aí, Demange, depois eu vou comentar um pouquinho e vou adaptar essa pergunta para o Zé Carlos também. Depois o Zé Carlos vai falar. O paciente que tem prótese pode mexer rápido ou a prótese precisa se adaptar ao corpo? Essa pergunta é ótima, porque as próteses, tanto do quadril, do joelho e do ombro, tiveram aí algumas décadas de evolução. O Dr. Marco Aurélio vai falar um pouco do quadril, eu vou puxar um pouco para o joelho. As próteses de antes dos anos 70 e 80, 70 e 60 eram quase que uma dobradiça. Parecia uma dobradiça para dobrar e esticar o joelho e que não prendiam muito bem, com o tempo corria o risco de soltar, na hora de prender o sujeito ficava parado um tempão. Nos anos 80 para os anos 90, houve a evolução dela ficar com um design cada vez mais próximo ao arredondado do joelho, mas ainda com poucas opções de tamanho, PMG ou 5 opções e assim vai. Depois dos anos 2000, depois de 2010 ainda mais, a gente tem agora múltiplas opções. Então, boas próteses de joelho tem 10 opções de tamanho, 12 opções de tamanho para várias áreas para fazer o melhor encaixe no joelho. Chegando ao ápice de que hoje a gente pode, inclusive, mandar fabricar uma prótese específica para uma pessoa, uma prótese customizada para ela da maneira ideal. Então essa é uma linha, o desenho dela melhorou e ao melhorar o desenho, encaixa o osso ficou melhor, a gente coloca um cimento ortopédico e ele já aguenta de imediato. Então a parte óssea e a parte de colocação está cada vez mais precisa e não precisa sentar nada. A segunda coisa que fazia as pessoas ficar muito tempo paradas, na cama, sem se movimentar e com todos os problemas de ficar muito tempo parado, é que ao fazer essa cirurgia de colocar uma prótese, antigamente se machucava muito ao redor da prótese. Entenda-se por ao redor da prótese o músculo e os ligamentos. As duas coisas que melhoraram demais foram técnicas cirúrgicas de colocar a prótese machucando menos esse invólucro. Nisso a gente destaca muito utilizar um braço robótico, o Moriá, e aí no Moriá a gente teve a oportunidade de fazer a primeira cirurgia no Brasil com braço robótico, para a prótese de joelho, mas enfim, os instrumentos para colocar a prótese, sejam com ou sem o braço robótico, e o jeito de colocar, permite a gente machucar muito menos o músculo, fazer um tipo de cirurgia que a gente chama de minimamente invasivo. Eu fiz meu mestrado nisso em 2006, 2007, a defesa, e isso só vem crescendo pelo mundo, e machucar menos o ligamento, balanceando, ou seja, encaixando a prótese, machucando menos os ligamentos, por quase nada. Isso demanda menos tempo de cicatrização. E pode, então, o paciente não precisar esperar e se acomodar parado. E por isso que hoje, com uma prótese de joelho, bem colocada dessa maneira, é super tranquilo o paciente andar já no dia seguinte, no mesmo dia, pisar à vontade, todo o peso. O que a gente faz é deixar algum tipo de suporte para o equilíbrio, para se ele se desequilibrar, se a musculatura, de repente, não estiver tão esperta aquela hora, ele tem como se apoiar em algo como um corrimão de uma escada ou corrimão em um corredor. Mas a resposta, então, é sim, pode pisar de imediato e andar de imediato com uma prótese de joelho. Passo aí a bola para vocês falarem das suas áreas. No quadril não é
diferente por tudo isso que o Demange explicou. E, na verdade, eu vou até complementar falando uma coisa, é justamente o contrário. O que a gente mais tem medo nessas cirurgias é que o paciente fique parado, que ele deixe de estimular a mobilidade, por questões circulatórias, risco de trombose. Então, assim, não é raro essa imagem que você viu aí do paciente andando no mesmo dia, e a percepção que a gente tem é que quanto mais rápido isso acontece, melhor o paciente fica. No ombro também, Zé Carlos? No ombro também, eu queria só deixar um adendo aqui antes. O Dr. Marco Aurélio, nesse sentido, ele faz uma via anterior do quadril que respeita toda a musculatura e é um dos primeiros que fez essa via, um dos que melhor faz essa via, talvez no planeta. Então é muito bom estar aqui com eles, com essa experiência. O Demange também foi o primeiro que fez a robótica, dando mais segurança para o paciente aí com essa nova tecnologia, com a capacidade dela de orientar melhor a colocação da prótese. E no ombro a tecnologia também avançou bastante. A gente é uma articulação um pouco diferente, né? Vocês têm uma articulação mais de carga, a gente tem uma articulação mais de tração, onde a musculatura está muito mais envolvida. Então a gente antigamente se deixavam 5 semanas, 6 semanas na tipoia para poder cicatrizar a musculatura. Hoje, uma maioria das próteses, a gente deixa apenas 2 semanas na tipoia para formar uma cicatriz da parte muscular e da pele e acabou. Já começa a mobilização também. Então, o paciente com 5 semanas, que antigamente você estava tirando a tipoia, hoje já está levantando o braço a pelo menos 100 graus aí. Excelente. Tem uma pergunta bem técnica aqui, Zé Carlos, que você vai ter que responder, porque eu nem sei, viu? Primeiro, a pessoa parabeniza a gente pela iniciativa da live. E até falando um pouquinho mais dessas questões da prótese de ombro, a pergunta é: qual é a diferença na indicação para a prótese de ombro reversa e anatômica? Essa é uma boa questão, porque assim, existe uma tendência americana e existe uma tendência europeia. Se você pegar, por exemplo, os maiores defensores da prótese reversa na Europa hoje, eles estão querendo botar para tudo esse tipo de prótese, como o Gilles Walsh. E você tem uma tendência mais americana, que é uma prótese anatômica que eles usam há muito mais tempo. Só que a prótese reversa tem crescido em todos os lugares. Quando que você usa uma, quando você usa outra? Geralmente, se você tem uma destruição articular e tem os tendões de ótima qualidade, você usa uma prótese anatômica. Quando você tem uma alteração de tendão, que você imagina que seja irreparável, e em alguns casos, pacientes com mais de 70 anos, com uma lesão, mesmo que ela seja reparável, mas um tendão de má qualidade, que é o que acontece geralmente nessa idade, aí tem um professor da universidade, lá do Hospital for Special Surgery, que fala que acima de 70, praticamente ele só faz prótese reversa, porque ele sabe que o tendão não vai ter a mesma capacidade de aguentar uma cirurgia, de restabelecer como um paciente jovem. Então, primeiro, a prótese reversa, então, ela é para quando você tem uma alteração de tendão junto, geralmente, e a prótese anatômica é para quando você tem um tendão de alta qualidade, geralmente o paciente um pouco mais jovem. Eu estou falando aí da reversa em pacientes com mais de 70 anos em geral. Mas o paciente mais jovem que eu botei uma reversa já, ele tinha 32 anos. Por outras razões, porque já tinha um tendão que não tinha mais jeito, já tinha passado por outra prótese antes. Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso para ver qual que é a melhor opção aí. Excelente. E essa questão, acho que também traz para a gente um lembrete que as cirurgias de prótese, por mais diferente que possa parecer você trocar a articulação de uma pessoa por uma articulação artificial, elas existem há muito tempo, né? Cirurgia de quadril, joelho, qualquer coisa mais de 70, 50 anos. A de ombro é um pouco mais recente, mas tem evoluído tecnologicamente muito, muito rápido. E é por isso que o Dr. José Carlos é provavelmente a maior casuística desse tipo de cirurgia no Brasil. Tinha que devolver o elogio aí para você, José Carlos. E aí a outra pergunta, Dr. Demange, é necessário trocar a prótese? Quando? Essa é uma pergunta ótima, porque no passado, a prótese de joelho, e aí você pode comentar do quadril, do ombro, ela tinha uma situação que o plástico que ficava no meio tinha uma polietileno, na hora que a gente põe uma prótese, ó, pergunta boa, essa era a sua explicação
bastante precisão. Isso daqui é um exemplo de uma prótese, tá? Que é o osso com contorno novo. Este plástico que fica no meio, que permite o joelho dobrar e esticar, era chamado de polietileno, ou plástico dele, que no começo dos anos 80, até o final dos anos 80 e começo dos anos 90, ele tinha um índice de gastar mais rápido. E isso deu uma imagem para a prótese de joelho que ela acabava, igual acabava a pilha de um marca-passo, ou seja, depois de 10 anos, acabou e trocou. Ao ponto de que no começo, qual foi a primeira solução? Esse plástico ele era preso no próprio implante. Eles falaram, não, então vamos fazer um plástico que é solto, que você pode tirar o plástico e colocar outro. Como se fosse uma pastilha de freio. Essa foi a primeira solução dos anos 80. Aí se percebeu que isso não foi uma boa solução. Que ao invés disso, a solução é desenvolver os polietilenos que gastem menos. Para fazer isso, melhorar o desenho da prótese e melhorar a qualidade dele. Tanto que hoje, quando você põe num simulador, não nas pessoas, num simulador numa máquina, que fica dobrando e esticando, igual o mesmo sistema que testa a quilometragem de roda de pneu, para ver quanto tempo vai durar, num simulador, depois de 30 anos, equivalente a 30 anos fazendo isso daqui, quase não tem desgaste. Você fala, bom, então ela vai durar para sempre? Não, não é uma verdade. O último estudo grande de uma revista médica muito importante chamada Lancet, ela me demonstrou que depois de 20 anos, quando é uma boa prótese, 90% dos pacientes ainda estão bem com ela. Ou seja, depois de 15 a 20 anos, ao longo de 15 a 20 anos, a probabilidade de alguém precisar trocar uma prótese de joelho é em torno de 10%, 1 a cada 10 pessoas que fizerem. E as outras provavelmente não vão precisar trocar. É claro que hoje a tecnologia é melhor do que era no passado, a gente não tem como prever para o futuro isso, mas quando um paciente vem aqui para mim, o que eu digo é o seguinte, o mais provável é que ele não precise trocar. A pergunta está sempre acompanhada daquela pergunta, né? Mas quanto dura uma prótese? Que é exatamente isso que o Demange falou. Hoje a gente tem muitas evidências de que as próteses duram no mínimo aí, bem realizadas, 25, 30 anos, mas isso significa que os pacientes estão vivendo cada vez mais tempo com suas próteses sem nenhum tipo de problema. No ombro também? Sim, eu acho que a gente, nas articulações que tem carga, né, que é o joelho e o quadril, você tem toda essa longevidade, no ombro a longevidade ela ainda deve ser maior, né, as próteses realmente, principalmente as reversas, a gente não tem tanto esse controle porque elas são muito mais recentes, então a gente não tem ainda todo esse controle, mas por não ser uma articulação de carga, eu acho que duraria perto de 30 anos aí. E tem que lembrar também que está havendo uma evolução nos materiais, agora nova, onde você está colocando vitamina E no meio desse polietileno e aumentando ainda mais a longevidade. Então, provavelmente, as próteses que são colocadas hoje, tanto de joelho, quanto de quadril, quanto de ombro, nós nunca vamos ter que tirar na vida. Então, isso é bom para o paciente, essas evoluções técnicas são boas para nós, né? E eu acho que a indústria e a engenharia contribuíram muito para isso, para que a gente tivesse todo esse sucesso que está sendo as artroplastias atualmente. Posso complementar uma coisa rapidamente, que é super interessante, completando isso que o Zé Carlos comentou. Tem outros dois aspectos que as pessoas precisam ponderar nessa hora da durabilidade, né? Ainda mais já escolhendo uma boa prótese, né? Isso como um pilar de colocando uma tecnologia da mais moderna que ele puder. A primeira é aquela, voltando naquilo que a gente comentou lá atrás. Se a pessoa não deixa o joelho, ou o quadril, ou o ombro chegar num grau de problema que dificulta tecnicamente demais o cirurgião, ele sim consegue o resultado com a maior longevidade, com a maior durabilidade. Se ele chega a deixar o joelho, por exemplo, desviar tanto, ou ficar tão frouxo, que uma prótese normal, convencional, não pode ser colocada, e que a gente precisa colocar uma prótese especial, que trava mais o joelho, a gente dá o nome técnico disso de prótese de revisão, mas enfim, uma prótese mais constrita, mais travada, ele perde muito em durabilidade, muito mais do que os anos que ele esperou por fazer. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que as pessoas devem considerar na hora de não procrastinar demais, não atrasar demais. O segundo
o que é muito interessante, que até o Marco Aurélio ponderou bem, a gente sabe que hoje as próteses duram aí 2, 3 décadas, talvez mais, quando e se eventualmente a pessoa vier a precisar de uma revisão, a gente tem que entender que ela vai precisar com a tecnologia de daqui a 20 anos. Ou seja, a cirurgia de trocar, ela vai ser muito mais tranquila, teoricamente, é o que a gente espera, do que seria uma cirurgia de trocar agora. Então, a cirurgia tem que ser bem feita para não dar problema nos primeiros anos. E sim, ficar muito bem que daqui a 20, quando for trocar, ser com uma tecnologia muito mais moderna. Marco Aurélio, eu tenho uma pergunta para você aí. Então vamos. Eu sei que você faz essa via anterior, que é uma via que é muito boa, que preserva muito a musculatura. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como é a reabilitação, se tem uma diferença da reabilitação dessa via e de outras vias, e como é a sua experiência com isso e sua experiência com atletas com essa prótese, com essa via. Legal. Eu vou aproveitar essa sua pergunta e associar com um comentário, não é nenhuma pergunta que apareceu aqui, provavelmente de um fisioterapeuta. Falou assim, ó, a fisioterapia agradece a mobilidade mais rápida e menos agressão dos tecidos moles. O que a gente faz, e no quadril isso ficou muito notório com o acesso anterior, mas também eu sei que o Zé Carlos usa técnicas minimamente invasivas, assim como o Demange também. O princípio disso é um de curto e um de médio e longo prazo. No curto prazo, o que a gente quer? O Demange já citou. Fazer uma cirurgia o menos agressiva possível para que o paciente recupere as suas atividades, as suas funções o mais rápido possível, né? Então, quando eu comparo essa cirurgia via anterior com o que eu fazia há 10 anos atrás, os acessos lateral e posterior, eu percebi que os pacientes recuperaram mais rápido, né? E isso, hoje, na vida moderna, tem um ganho muito significativo, né? Quem quer ficar limitado 3 meses e quem quer ficar 3 semanas? Não tem muita dúvida sobre isso, né? Acho que o primeiro ganho de curto prazo é esse. Mas o ganho de médio e de longo prazo é que, mesmo sem ter muita evidência médica e científica para falar isso, uma agressão menor dos tecidos também faz com que a reabilitação e o potencial de recuperação muscular desse paciente não seja danificado. É o que eu tenho visto em alguns atletas, como o José Carlos comentou. Esses atletas, eles têm me surpreendido ao longo dos anos pela capacidade dele de fazer atividade. Tem uma pergunta que a gente já vai discutir aqui. A gente tem uma tendência de ser um pouco conservador em relação a exercícios, mas é lógico que a atividade física é muito aconselhável. E o que a gente tem percebido com as próteses melhores e com as técnicas menos agressivas é que os nossos pacientes têm feito cada vez mais atividade e mais intensas atividades físicas no seu dia a dia. Eu vou comentar aqui uma outra, já que a gente está falando bastante de prótese, uma outra pergunta que é super difícil responder, né? É muito recorrente, várias pessoas perguntaram, estou falando sobre o preço, quanto custa, como que é tal. Sobre isso, eu gostaria de comentar uma coisa diferente. Talvez esteja no imaginário das pessoas o quão complexo, o quão difícil é ter uma prótese de qualidade. Isso não é mais verdade hoje em dia, né? Aconteceu no mercado médico exatamente o que aconteceu em todos os mercados do mundo. Os maiores fabricantes, os maiores players do mercado dominaram o mercado no mundo inteiro. Então, hoje no Brasil, a gente tem disponível todas as próteses que estão disponíveis na Europa, nos Estados Unidos. Aquele gap que a gente tinha entre sair uma tecnologia e a gente usar ela aqui diminuiu bastante, né? Um exemplo, a própria robótica, a gente usou aqui no Moriá, no Brasil, muito na frente do que vários outros países da América Latina, alguns até da Europa, no Canadá. Então, esse gap é menor. As próteses, elas são disponíveis, elas não são aquele produto inatingível, complexo, mais que foram no passado, mas é lógico que isso depende muito, depende da condição do paciente, se ele tem acesso a algum convênio, se ele tem acesso a algum hospital privado, e mesmo no SUS a gente tem esse acesso, lógico, com uma qualidade um pouco inferior, porque o SUS não paga o mesmo tipo de implante que a gente usa na nossa rotina aqui, mas, com certeza, isso é uma cirurgia muito mais acessível do que era há 15, 20 anos atrás. O que vocês acham? Eu acho que... Também já, não sei se tem muito aí a complementar. O que eu só acho que
Uma das preocupações, muitas vezes, quando o paciente pensa na questão do custo e tudo isso da cirurgia, é que muita gente, principalmente aqueles que não têm algum seguro de saúde ou algo que vá suprir eventuais gastos, é o grande medo da eventual complicação, né? E de, eventualmente, ele está com uma expectativa aí de aporte financeiro para fins do tratamento e isso frustrar de uma maneira muito brusca. O que a gente, graças a Deus, pode falar, e bato até na madeira, que a gente, com tranquilidade, diz que o índice de complicação hoje é muitas vezes mais baixo do que já se viu no passado. Aliás, esse é um dos grandes motivos que a gente gosta que o paciente se movimente de imediato. Tem alguns estudos que mostram que o paciente que anda pelo menos 7 a 10 metros nas primeiras 24 horas tem um risco 30 vezes menor de ter uma trombose, 30 vezes menor de ter uma trombose do que um paciente que demora 2 a 3 dias para começar a andar. Um remédio protege 1,5 vezes, 2, com os diversos remédios para isso. Então, fazer técnicas menos agressivas, ter um cuidado com anestesia muito bom, um cuidado perioperatório muito bom, dá uma previsibilidade um pouco mais assertiva para o paciente que tiver com essa questão do custo aí sendo um contraponto importante. Eu acho que isso é o que dá para complementar aí numa live, de uma maneira aberta, falando para todo mundo. Demange, deixa eu te fazer uma pergunta também, então. Já aproveitando aqui, você que é o pioneiro na robótica aí para o joelho, para poder fazer para as próteses no Brasil, foi o primeiro a fazer uma prótese com o robô. O que você acha da longevidade e da capacidade do paciente de ter uma coisa muito mais efetiva usando a robótica ou usando aí a holografia, que são todas as armas que a gente tem aí hoje para poder trabalhar dentro do Hospital Moriá? O que você acha disso? O que eu vejo é o seguinte, né? Até isso é uma coisa que no meio médico muita gente questiona, fala, mas cadê o estudo de 10, 15, 20 anos usando um robô e mostrando que ele vai ser melhor, ou assim vai. O que na verdade a gente tem é que ao usar um braço robótico, ou uma holografia, ou um sistema de controle qualquer que seja, como radioscopia durante a cirurgia, que cada um usa a sua, né? O Marco Aurélio usa um sistema adicional de fazer esses controles durante a cirurgia. A gente sabe que quanto melhor o alinhamento dessa prótese, ou seja, quanto mais colocada da forma ideal para ela, maior a chance de longevidade. Isso já tem inúmeros estudos mostrando que quanto melhor colocada do ponto de vista de posição e quanto melhor colocada do ponto de vista de estabilidade, não ficar frouxo, melhor. O que é meio óbvio. Se eu vou colocar uma roda de um carro e deixar ela meio inclinada, ou deixar o parafuso meio solto para ela ficar balançando o tempo inteiro a hora que ela roda, a gente imagina que a longevidade é menor. E se eu deixar uma estante que tinha que ficar reta, muito inclinada, além da ponta do que ela deveria, para que ela pare de colocar o peso ali em cima, talvez ali a 10, 20 anos a chance dela ter algum problema é pior do que ela reta. Então, a despeito de ainda não ter os estudos de 10, 20 e 30 anos, se faz por uma analogia, quase uma dedução lógica de que próteses mais estáveis, melhores ajustadas ao paciente e melhores alinhadas, se espera e tem assim, uma expectativa, e por conseguinte, que elas vão ter um longo prazo melhor. Aqui uma pergunta, né, para quem ainda está longe ou não está ainda convencido, de quem não está convencido ainda da cirurgia, né, o que precisa da cirurgia. Tomar colágeno previne ou cura artrose? E aí já vou emendar outra aqui. Como a medicina chinesa pode ajudar? Zé Carlos, o que você teria para falar aí de métodos alternativos para tratamento da artrose? Eu acho que assim, existem métodos alternativos, paliativos, e funcionam muito bem para casos mais incipientes, ou seja, para casos iniciais. Para casos onde ela está, que geralmente o brasileiro ele vai deixando, ele vai se acomodando, ele vai ali adaptando, vai dando um jeitinho brasileiro para poder lidar com a dor. Quando ele chega, geralmente no consultório, ele já chega meio ruim, ele já chega com uma artrose, já num grau um pouco maior. Mas esses métodos, eles são muito bons, principalmente quando você está no início. Os métodos alternativos, eles trabalham mais na dor, principalmente aí o Doin, você tem a acupuntura, você tem outras técnicas aí para melhorar a dor.
Técnicas para você diminuir a progressão, principalmente, aí vou dizer na minha articulação, puxar a minha sardinha agora, seriam técnicas de fisioterapia, alongamento, fortalecimento específico, né? Você manter o manguito também bem equilibrado, você manter a musculatura equilibrada. Quanto a colágeno, ele pode ajudar a diminuir essa progressão, mas uma vez instalada a artrose, ela vai progredir, a gente sabe disso, mas a gente pode tentar diminuir essa progressão com tudo isso o quanto mais possível, né? É isso que eu acho. Vocês acham a mesma coisa? Concordo. Ok. Uma pergunta aqui foi feita para o quadril, mas eu acho que todo mundo pode opinar, e eu já vou também juntar com outra pergunta. Pensando aí na sobrecarga das articulações, né, no impacto que eventualmente os exercícios podem causar, a pergunta é: qual tipo de exercício é mais poupador das articulações? Tipo corrida, ciclismo, tênis, natação? Então, pensando numa pessoa que não fez cirurgia, qual seria a sua indicação de atividade física? E aqui a pergunta propriamente relacionada com artrose e prótese. Minha irmã tem uma prótese de quadril e diz que não pode fazer esporte. Isso pode ser impeditivo? Demange, vamos falar então o que você acha que você indica de atividade para os seus pacientes de uma forma geral e o que você acha do exercício na prótese de joelho. Eu vejo a atividade física cada vez mais de uma maneira personalizada, individualizada. A gente sabe que tem pacientes que têm muita elasticidade, a gente chama eles de hipermóveis, aquela pessoa que quase o joelho entorta para trás quando para numa posição com a perna esticada, o ombro e assim vai, e eles precisam muito de uma atividade física de reforço da musculatura, e não de trabalhar o extremo do movimento e assim vai. E quando eu falo de atividade física com o meu paciente, eu até explico que a gente pode escalonar isso. A gente pode ter a atividade física para a saúde, que é andar de bicicleta, que é fazer um exercício aeróbico para melhorar o coração, fazer musculação para melhorar a força, pensando em longevidade e bem-estar. A gente tem a atividade física, que é o esporte para recreação, que é para a cabeça. É jogar um beach tênis, é jogar um squash, é jogar alguma coisa. E a gente tem a atividade física no nível competitivo. Esse, para preservar a articulação, é difícil a gente dizer. Vai jogar futebol em nível competitivo, vai fazer basquete, musculação para disputa de campeonato, luta, o que quer que seja, num nível competitivo. Então, esse sai do preservar a articulação híbrida. Quando a gente volta para o recreacional mais atividade física, a atividade física complementa e possibilita o recreacional. Então, o indivíduo que quer esquiar, que quer jogar, fazer um beach tênis, que quer fazer seu squash, ele precisa ter a musculatura reforçada, proporcional à mobilidade dele, à presença ou não de um machucado, ao peso do corpo e à intensidade do esporte. Então, eu sempre recomendo fazer algum reforço muscular. Quanto e qual, aí eu acho que a gente tem que personalizar para cada pessoa e para o que ela quer fazer de esporte em si, o que ela quer fazer da atividade recreacional. Você quer que eu já emende na parte de cirurgia, de prótese, ou a gente conversa depois? Pode falar, acho que não pode. Essa pergunta da prótese é ótima. Eu vou puxar um pouco para o joelho, o Marco fala do quadril, o Zé vai falar aí a parte do ombro. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: a prótese de joelho melhorou demais para fins de esporte. E cada vez mais as pessoas conseguem fazer, no mínimo, bastante esporte da atividade física. Eu até brinco, com uma prótese de joelho bem feita, se o sujeito quiser pedalar daqui até o Rio de Janeiro, ele pode, né? É uma brincadeira, obviamente, mas no seguinte sentido: o movimento cíclico é à vontade. Então, um movimento que só dá giro, que não aumenta o peso, fazer um movimento de empurrar peso na musculação, eventualmente jogar um tênis no saibro, que a perna escorrega e desacelera não no joelho, mas no pé, tudo isso, nadar, isso é à vontade, fazer caminhada, andar sem problema. O que pega um pouco para a prótese de joelho, e aí ela, infelizmente, ela é mais frágil que a prótese de quadril nesse sentido, é o trauma repetido de moderada intensidade, porque aí ao longo do tempo isso pode afetar. O que eu chamo de trauma de moderada intensidade? Eu falo, doutor, se eu estiver bem sem dor, posso começar a treinar e correr meia maratona, correr uma maratona? Não é adequado. Por mais que a pessoa consiga, ou seja, se o cachorro sai correndo atrás da pessoa, ela consegue correr do cachorro. Não tem isso, mas não é adequado fazer um treino de repetição de corrida e sobrecarga para fins de manter a longevidade dela. E o segundo é o trauma eventual.
a gente tem alguns esportes que aumentam muito a chance de um trauma importante e eventual. Por exemplo, o futebol. Se a gente vai jogar uma bola, por mais recreacional que seja, dependendo da topada que ele tenha, não é um problema. Então, todo esporte que as pessoas têm medo de romper um ligamento, exemplo, jogar um futebol, jogar um handball, jogar basquete, fazer qualquer coisa que tenha medo de, e já conhecer algum amigo que estourou o ligamento fazendo aquele esporte, eu digo para a pessoa que uma prótese de joelho não é o ideal. De restante, a gente cada vez mais consegue flexibilizar. É isso aí. Para mim também. Atividade física de qualquer nível sempre desejável a qualquer paciente, e a gente tem um pouco de restrição quando o paciente tem uma prótese, apesar de perceber que eles têm querido e têm feito mais próteses. Zé, também, vamos rapidinho que estamos no finalzinho da nossa live. E atividade de alto impacto sempre é um problema, né? Porque tem um paciente, por exemplo, que ele é campeão mundial de jiu-jitsu. E aí ele teve que botar uma prótese reversa. E outro dia ele me mandou um filme e falou assim, olha como eu estou bem, doutor. E batendo num saco durante um treino de boxe também, né? Que ele também treina isso. Esse é o paciente que realmente a gente fica com mais medo, apesar de ele ser jovem, de ter toda a atividade, a gente fica com mais medo. Então não é a indicação. Mas movimento cíclico, o fortalecimento específico, sem muita carga, eu acho que é a atividade ideal para esses pacientes. Legal. Uma pergunta rapidinha aqui, interessante. As próteses customizadas, quer dizer, aquelas próteses feitas sob encomenda para um paciente especificamente, já são uma realidade no Brasil? São muito mais caras? Demande? Acho que a resposta é sim e sim, né? Elas são uma realidade no Brasil e como toda nova tecnologia de alto padrão, elas têm um custo agregado, um valor agregado e um valor de cobrança maior. Mas a resposta curta é sim, sim. No ombro também já temos customizado aí, José Carlos? Sim, eu já fiz uma customizada, inclusive, num paciente que ele é cadeirante. Então, a prótese de ombro dele acabou sendo parecida com a prótese de quadril, no ponto de vista de distribuição de carga, tudo. E ele conseguiu levantar da cadeira, inclusive, ele mandei para você depois, Marco Aurélio, ele operou o quadril depois com você. Ele tava paraplégico, né, com pouco movimento também no quadril, e com o ombro ele conseguiu, acho que, botar lá o andador, depois você fez uma prótese e a gente conseguiu colocar esse paciente de pé. Então, assim, sim, elas são mais caras e sim, elas são mais feitas sob medida, elas vão ter um resultado melhor, mesmo em casos complexos. É claro que é uma tendência mundial, né, a customização da medicina, a gente tem feito cada vez mais planos, cirurgias, procedimentos específicos para cada paciente, e esse recurso está disponível aqui no Brasil, sim, claro, ainda mais caro, no quadril também não é diferente. Muita gente aqui, Demande, rapidinho, perguntando sobre condromalácia. Sou jovem, fui diagnosticar condromalácia no joelho, com grau avançado para a minha idade. Isso pode significar que eu vou ter que fazer uma prótese no joelho? Condromalácia, vou ter que fazer prótese? Todo mundo que tem condromalácia tem que fazer prótese? A resposta, a grande maioria é não, né? Não vai ter que fazer prótese. Aliás, até o mais importante, que confunde muita gente, condromalácia, condro é cartilagem, malácia é mole, amolecido. Agora, muita gente, na verdade, tem um machucado, tem uma lesão condral, tem um buraco no joelho. Isso é diferente da condromalácia, apesar de todo mundo, muitas vezes, colocar tudo no mesmo balaio, né? Eu acho que vale a pena a pessoa avaliar e tratar especificamente isso e aprender o porquê que ela teve. Se ela tinha um joelho que virava para dentro, uma patela que metia para fora, se a força não é ideal, para daí corrigir o problema que causou ou a condromalácia ou a lesão condral, para o negócio não ir desgastando ao longo do tempo, e piorando cada vez mais. Mas a resposta curta, não. A grande maioria não vai precisar. Ótimo. Já perguntamos essa, respondeu essa do joelho. Tem mais uma aqui. Essa não tem muito a ver, mas vamos falar para a pessoa também não se sentir, né, desprezada. Tenho uma artrose no dedo do pé, por ocasião de uma fratura do sesamoide que não tratei. Posso praticar esporte normalmente? Eu acho que isso aqui ilustra o quanto a artrose pode acometer várias articulações. A gente falou só de ombro, joelho e quadril, mas ela pode acometer a qualquer articulação do corpo. E a resposta é: depende, né? Se está tendo dor, está tendo limitação, eu acho que isso é uma coisa que deve ser levada em conta antes de você começar a fazer exercício. Aqui, Zé Carlos, rapidinho, uma das últimas. Tendinite de tríceps, 6 meses de fisioterapia e nenhuma melhora. Caso cirúrgico?
pessoal está com medo de cirurgia, O hein? pessoal tá com medo, porque tem um tríceps que eu vou fazer aí nesses dias, mas assim, precisa tendinite de você fazer uma cirurgia para ela? A resposta é geralmente não, né? Principalmente se não tiver nenhuma lesão maior, tudo. Existem várias formas de tratamento disso daí, conservadoras, e eu acho que a tendinite só isolada, não é uma indicação. Legal. Demange, rapidinho. Machuquei o joelho faz uns anos, mas sigo treinando triatlon, é o que você comentou aí. Rotina pesada de corrida, pedal e natação. Um médico até já falou que vou precisar de uma prótese. Pergunta, se eu colocar a prótese, vou fazer tudo isso, continuar treinando e competindo? Sabe que esse tipo de pergunta eu acho excelente a pessoa fazer, porque a gente vai, obviamente, responder de uma maneira genérica, porque qualquer resposta específica de um problema, para a gente, como médico, a gente precisa examinar e identificar em cada pessoa uma resposta. Mas o que a gente pode dizer de uma maneira muito genérica é que muitas vezes ele consegue migrar de um triatlo para um duatlo e fazer bicicleta e natação. E muitas vezes, porque ele precisa de conseguir endorfina, da tranquilidade, de ser a parte mental ficar confortável, a gente consegue isso, né? Agora, é claro que se ele já foi avisado de que o joelho dele está começando a desandar e vai progredir para uma artrose, talvez seja o momento de já começar a pensar essa transição. Porque talvez, ao invés de deixar acelerar o desgastar para depois tratar e ver o que sobrou de possibilidade de esporte, a pessoa pode preservar, ficar mais tempo com o esporte sem a cirurgia. Mas é claro que a gente entende que isso é uma decisão muito individual, e aí para cada pessoa ela vai pôr na balança os seus valores e o que ela está disposta a fazer, né? Até a história do esporte competitivo, né? Se alguém me perguntar se ele preserva a articulação, a gente nunca vai poder dizer que sim. Aproveita que você está com a palavra aí, Demange, e faça as considerações finais. Estamos encerrando a nossa live hoje. Primeiro, eu quero parabenizar aí a moderação da live, acho que foi excelente, e quero convidar todos para esse lançamento que a gente vai fazer no Instituto da Mobilidade na sexta-feira. Vai ter uma transmissão ao vivo, a conversa acho que vai ser muito mais profunda e com muito mais assuntos. O Paulo vai falar da parte de atividade física, enfim, vai ser ótimo. Para aqueles que puderem conectar, eu acho que vai ser muito mais profundo em relação à conversa e vai ser um prazer tê-los conosco. Muito obrigado para aqueles que estão aqui assistindo. Um grande abraço e obrigado aos meus parceiros aqui, aos meus pares, por a gente estar junto aqui mais uma vez. Zé Carlos, sua despedida. Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Marco Aurélio, ao Demange, pelo bom papo que a gente teve aí para poder esclarecer uma série de pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer isso com uma regularidade um pouquinho maior. Também falar aí do Instituto da Mobilidade, que o lançamento deve ser algo magnífico, que vai também mudar um pouquinho essa história da artroplastia e da mobilidade nas pessoas de várias idades. A gente tem que salientar aí que tanto a artroplastia quanto outros procedimentos, eles não são só para idosos, eles são para várias idades. Então, eu acho que é uma inovação, uma coisa boa que veio para ficar, e eu fico muito orgulhoso de estar do lado de colegas queridos e tão bons profissionais quanto o Marco Aurélio, o Marco Demange e o Paulo Musi. Isso vai ser interessante. Sexta-feira estamos aí de novo na live com vocês. Legal. Bom, muito obrigado, Demange, obrigado, Zé Carlos. Um abraço para o Paulo Musi, que também não pôde estar com a gente hoje. E acho que o recado está dado. O assunto é relevante, o assunto é importante. Espero que a gente tenha respondido a maioria das perguntas. Claro que a gente vai tentar, ainda o que sobrou, de alguma forma, devolver isso para vocês. Mas é sexta-feira, dia 2 de junho. A gente vai estar aqui na inauguração do Instituto da Mobilidade e conta com a presença de todos vocês. Forte abraço. Até mais.